Olá, eu sou Osório Couto, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ocupante da cadeira número 42, patrono José Joaquim da Rocha. Estamos aqui hoje para comemorar os 300 anos da história de Minas Gerais com uma particularidade. Dentro do 5º ciclo de palestras da Inconfidência Mineira, promovido pela Comissão Comemorativa dos 300 anos da Capitania do Ouro, Minas Gerais, coordenado pela professora Márcia Santos, nós temos a grata satisfação de receber a colega e confrade Maria de Lourdes Costa Dias Reis, a nossa querida professora Lourdinha. A história de Minas, nesses 232 anos da Inconfidência Mineira, tem muito que comemorar e rememorar. Minas Gerais é muito mais do que o próprio nome. Apesar dos 300 anos, essas montanhas que existem em Minas, essas minas e esses gerais, falam por si só a beleza e o encanto que a história de Minas nos proporcionou nestes 500 anos de Brasil, mais de 500 anos. Então, para marcar essa efeméride, a professora Maria de Lourdes Costa Dias Reis, também do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e de outros institutos históricos e geográficos mineiros, ocupante da cadeira número 25, cujo patrono é o seu conterrâneo Joaquim Felício dos Santos, que tem uma história muito linda também nesses 300 anos de Minas. E a professora Lourdinha realiza essa palestra abordando um dos aspectos do movimento da Inconfidência Mineira, a participação dos crélicos nos aspectos do movimento da Inconfidência. O assunto é muito interessante. Para quem não conhece, deveria procurar saber um pouco desta belíssima história que é a Inconfidência Mineira e a participação desses clérigos. Esses padres, eles eram políticos, literatos e, inclusive, tinham muitos escravos, eram abastardos. E não só muitos escravos, eles tinham escravaria, ou seja, eles faziam negócio de escravos. Eles pertenciam à elite intelectual da época, possuíam excelentes bibliotecas e a maioria possuía grandes porções de terra naquele vasto sertão lá do norte de Minas Gerais. Eles tiveram este movimento, essa participação muito efetiva no movimento, foram presos depois da conjura e passaram pelo Tribunal de Devassa. Condenados, foram presos e deportados para Portugal, mas diferenciado dos outros confidentes. Eles ficaram presos nos conventos, até uma situação mais, entre aspas, agradável para um inconfidente. Com o passar do tempo, foram obtendo alguma liberdade. Os que puderam voltar para o Brasil tiveram uma importante participação política nacional. Então, apresento a vocês a professora Maria de Lourdes Reis, Costa Dias Reis, que é ela que vai nos falar, é ela que vai nos colocar a par e contar essa belíssima história. Ela que é historiadora, neste sentido tem vários livros publicados, entende a nossa história, principalmente a mineira, é mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul, foi professora de História na Faculdade de Turismo e muitas outras coisas. Jornalista, inclusive, por 13 anos no Diário da Tarde, onde foi crítica de arte na área de literatura, o Instituto Histórico. Então,
e Geográfico de Minas Gerais, tem a honra de apresentar a vocês a professora Maria de Lourdes Costa Dias Reis. Senhores membros do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, sou a professora Maria de Lourdes Costa Dias Reis, cadeira número 25, cujo patrono é o jurista, escritor e jornalista Joaquim Felício dos Santos. O maior jurista e o maior escritor do século XIX. Dentro do 5º ciclo de palestras sobre a Inconfidência Mineira, eu fui convidada para participar e o faço com muita honra pela professora Márcia Santos e gostaria de abordar um dos aspectos da Inconfidência Mineira. Porque a Inconfidência Mineira ela pode ser estudada sob vários aspectos. O aspecto jurídico, o aspecto literário, o aspecto jurídico, e eu resolvi estudar sobre o aspecto eclesiástico, abordando o papel e a atuação dos padres na Inconfidência Mineira. É um aspecto muito interessante porque eles fazem um interrelacionamento com outros aspectos da própria Inconfidência e ele se sobressai como um aspecto de muita atração histórica. Os padres que participaram da Inconfidência Mineira, eles eram pessoas cultas, vários sabiam várias línguas, eram ligados ao enciclopedismo, ao iluminismo, possuíam boas bibliotecas, eram ricos, pertenciam à elite da colônia e queriam liberdade de culto, mesmo porque eles recebiam dízimos altos, e liberdade também total para suas atividades financeiras, porque muitos deles eram ligados a atividades financeiras. São 5 padres mais importantes, 2 de menor atuação e 11 que foram apenas ouvidos como testemunhas, sem nenhuma implicação de condenação. Dos 5, os mais importantes são o cônego Luiz Vieira da Silva, o padre José da Silva e Oliveira Rolim, o padre Carlos Correia de Toledo e Melo, o padre José de Oliveira Lopes e o padre Manuel Rodrigues da Costa. Desses padres, ainda existem 2 de menor atuação, que foram condenados, mas não receberam uma condenação total. São o padre José Maria Fajardo e o padre Francisco Vidal de Oliveira Lage. 11 padres ainda foram inquiridos pela devassa. Eles não foram condenados, mas foram apenas tidos como testemunha e não receberam nenhuma condenação. E eu pergunto, qual seria essa condenação que os padres receberam por participar da Inconfidência Mineira? Que tipo de condenação que eles receberam? Será que seria igual à maioria dos outros conjurados que receberam degredo em colônias portuguesas na África? Não, a condenação deles foi bem diversa, bem diferente. Por influência do Marquês de Pombal, o Martinho de Melo e Castro, que era primeiro-ministro de Dona Maria I, rainha de Portugal, ela teve muito medo, por ela ser muito católica, até fanática com a religião, ela teve muito medo de mexer com os padres, medo de morrer no fogo do inferno. Então, os padres ela tratou de maneira diferente.
e eles foram condenados pela devassa, tiveram a inquirição total e foram condenados a irem para Portugal e morando em conventos. De início, a prisão foi total. Depois, ao longo do tempo, a prisão foi sendo afrouxada e alguns deles tiveram até a sorte e o privilégio de poder voltar ao Brasil, até participar da vida política do Brasil independente e reaver os seus bens. Então, eu falaria primeiramente, por exemplo, do cônego Luiz Vieira da Silva, que é a figura mais exponencial dentre os padres, pois ele era o professor mais importante do Seminário de Mariana, ele era muito intelectual, sabia várias línguas, era defensor do enciclopedismo e adepto ao iluminismo. E já naquela época, dentro da Inconfidência Mineira, dentro do século XVIII, ele já falava da independência do Brasil. Ele já projetava a independência do Brasil. E falava mais, que a independência do Brasil só seria realizada o dia que um príncipe de Portugal viesse para o Brasil. Isso acabou foi como uma profecia, isso acabou se concretizando com a vinda do príncipe regente Dom João para o Brasil, que ele próprio assistiu essa vinda e ele profetizou isso. Ele era dono de extensa biblioteca, ele era um padre pobre, de todos os padres, era o mais pobre, mas a riqueza dele eram os livros que ele possuía. Ele tinha uma extensa biblioteca, a maioria de livros em língua estrangeira, latim, francês, português. Os livros vieram todos da Europa para ele e chegaram a Vila Rica e Mariana, em lombo de burro, e inspirou o nosso grande intelectual mineiro, Eduardo Frieiro, a escrever o livro O Diabo na Livraria do Cônego. O diabo seria quem? Seriam os livros que atormentaram a mente do cônego Luiz Vieira da Silva. Ele é considerado o ideólogo da Inconfidência Mineira, ele era um grande estrategista, porque ele tinha vários livros de guerra em sua biblioteca. Então, ele sabia como era toda a estratégia de uma guerra. E ele foi o mentor intelectual da Inconfidência Mineira. Ele era defensor da República, considerava que a República seria o melhor tipo de governo para o Brasil. Ele vai embora para Portugal, é condenado e volta ao Brasil e chega a assistir a vinda do príncipe Dom João para o Brasil, aquele que ele profetizara alguns anos antes. Então, o cônego Luiz Vieira da Silva é o grande mentor intelectual, professor de todos os outros padres que participaram da Inconfidência Mineira, e ele que revolucionou a mente dos padres da Inconfidência Mineira. Em segundo lugar, eu falaria do padre Carlos Toledo. Ele era um padre muito rico, com várias extensões de terra no sul de Minas. Muitas cidades do sul de Minas, por exemplo, a cidade de Tamanduã, São Bento do Tamanduã, que hoje é a cidade de Itapecerica, ele tinha uma ligação muito grande lá e ele vai morar em Tiradentes. Então, ele fazia a ponte de ligação entre Minas e São Paulo. E ele prometeu à Inconfidência Mineira que ele mandaria 200 cavalos gordos para o movimento da Inconfidência. Esses cavalos gordos, a gente pode até subentender que seriam também pessoas junto a esses cavalos. Ele era defensor da República, ele também possuía a casa em Tiradentes,
dono de grandes porções de terra, de escravos e de uma boa biblioteca. Ele foi um dos que não voltou ao Brasil, pois ele morreu em Portugal. O terceiro padre é o padre José Lopes de Oliveira. Ele atuou na região de Barbacena e Prados. Ele teve uma atuação muito discreta no movimento da Inconfidência Mineira. O que o implicou é que ele falava que deveria se queimar todos os livros que continham os nomes dos devedores à coroa. E isso o incriminou demais. Então ele não tem muita atuação na Inconfidência Mineira, a participação dele é muito discreta e ele sofreu muito quando chegou em Portugal e foi o primeiro inconfidente a morrer em Portugal. Então ele morre logo, talvez até por uma profunda depressão que ele adquiriu. O quarto padre é o padre Manuel Rodrigues da Costa. É uma pessoa super interessante. Ele morava em Barbacena, numa fazenda com a mãe, e era uma região que hoje seria a cidade de Antônio Carlos, local de parada obrigatória para se chegar ao Rio de Janeiro. E ele teria várias vezes hospedado Tiradentes lá, e Tiradentes teria ali parado e feito a sua pregação revolucionária. E ele era simpático também às ideias iluministas, ele não possuía grande biblioteca e ele era um padre assim diferente, pois ele não tinha muita terra, ele tinha apenas uma fazenda, mas ele era um padre ligado à agricultura, tanto que Saint-Hilaire visitou, quando ele volta ao Brasil, visitou a fazenda dele, onde ele, em Portugal, ele fez um curso de estudos sobre oliveiras e sobre a criação de pêssegos. Saint-Hilaire visitou essa fazenda dele e chamou-o de agricultor notável. E ele desenvolve na fazenda dele uma cultura de oliveiras e de pêssegos. Além de tudo, dele ser esse homem ligado à agricultura, ele criou um tear para fazer panos, tecidos na fazenda dele. E ele tinha também grande aspiração de um Brasil industrial. Ele volta para o Brasil, foi deputado após a independência do Brasil, hospedou várias vezes em sua fazenda o imperador Pedro I e foi convidado por Pedro I a ser cônego da Capela Imperial no Rio de Janeiro. Então ele muda-se para o Rio de Janeiro e vai ser esse prior da Capela Imperial de Dom Pedro I. Depois ele tem uma atuação, ele foi o mais jovem dos padres, o mais novo, ele vai ter uma atuação junto aos revolucionários da Revolução de 1842, que ele hospedou vários em sua fazenda e ele incentivou a Revolução de 1842. O último padre que eu falaria seria o padre José da Silva e Oliveira Rolim. Ele era filho do primeiro caixa de diamantes, de Diamantina, um cargo importantíssimo, é um cargo que trabalhava com toda a arrecadação de diamantes da colônia. Ele deixou uma fortuna razoável para os 5 filhos dele, inclusive para o Rolim. E o Rolim entrou para o seminário em idade muito avançada, tanto que ele vai se formar com quase 30 anos. E ele vai atuar muito na região do Tijuco, que é a Diamantina, e o Cerro. Ele era riquíssimo, padre Rolim, riquíssimo. Ele era dono de lavras de ouro e diamantes e grande extensão de terra, pois suas terras começavam além de Diamantina e vinham até aqui a cidade, o distrito de Santa Luzia.
E, além de tudo, ele era dono de fazendas de gado, de escravaria, e ele fazia contrabando de escravos e contrabando de diamantes. Ele tinha muito pouco estudo, ele não tinha livro nenhum, não teve biblioteca, muito pouco estudo, escrevia mal, falava muito mal e tinha um escravo, o Alexandre, para redigir para ele. Então ele praticamente não escrevia nada. Ele foi amaziado com a filha da Chica da Silva, que é um personagem lendário do Tijuco, e com ela ele teve 5 filhos. Ele falava que ele iria levantar todo o norte de Minas e fornecer 200 homens providos de mosquetões, e toda a pólvora da Inconfidência Mineira ele que ia fabricar, pois ele sabia de minas de salitre em suas fazendas. E ele falava que o levante deveria começar pelo norte e não por Vila Rica. Se começasse pelo norte, tanto que ele sempre temou com isso, o movimento teria sido vitorioso. Ele foi o inconfidente que mais deu trabalho para ser preso. Enquanto os outros inconfidentes às vezes demoravam 5 minutos, um dia para ser preso, ele demorou 4 meses e 7 dias, pois ele saía de uma fazenda e ia para outra. E ele fugia. Quando a polícia chegava para prendê-lo, ele fugia e já ia para outra fazenda dele. Ele, inclusive, fugiu com disfarce de cabeleira de mulher e disfarce de trajes de soldado de cavalaria. Então, depois que ele foi preso, custou para ser preso, foi o último a ser preso. Só a prisão dele dá um livro completo. Ele foi mandado para Portugal e antes dele ser preso, ele pegou a mulher dele, os 5 filhos, e internou no convento das Macaúbas, em Santa Luzia. Aí ele vai para Portugal, vai preso, fica 14 anos preso, e ao voltar, ele assiste até a independência do Brasil. Ele vai para Macaúbas, retira a mulher dele, a própria Chica da Silva, e leva para o Tijuco. E vai continuar a morar com ela no Tijuco. Ele vivia livre no Tijuco, conseguiu reaver todos os seus bens, morreu com a idade avançadíssima para a época, porque na época o nível de vida normal de um homem era 50, 60 anos. Ele morreu com 89 anos, idade avançada para os padrões da época, e a única coisa que ele não reaveu, todos os bens, todas as terras, só não conseguiu reaver a sua casa, que hoje é o Museu do Diamante em Diamantina, porque ele havia vendido para sua sobrinha, Ana Clara, filha de seu irmão, Bento Rolim, que ela não quis vender de volta para ele a casa. Então, a casa do Padre Rolim hoje é o Museu do Diamante, na simpática, agradável, amável cidade Tijuco, cidade diamantina, onde eu tenho a honra, o prazer e a alegria de morar. Agradeço a comissão comemorativa da Inconfidência Mineira, agradeço também a professora Márcia Santos pela honra de ter me convidado para participar desse ciclo de palestras. Agradeço honradamente ao meu confrade colega, Dr. Osório Couto, que fez a minha apresentação e participou comigo desse estudo, e gostaria de falar também que eu estou tendo alegria de poder lançar a 2ª edição do meu livro As Negras Batinas da Conjura de Minas, que a primeira edição teve um sucesso tão grande que se esgotou em 3 meses.
E eu estou tendo a alegria de lançar agora a segunda edição desse livro, que tem a apresentação do Dr. Marcos Paulo Miranda e também do nosso presidente da Academia Mineira de Letras, Dr. Rogério Tavares. E agradeço ao Instituto Histórico de Minas Gerais pelo prestígio que tem me concedido e o público que nos ouve, que nos assiste, e gostaria de agradecer principalmente a você. Agradecemos a professora Maria de Lourdes Costa de Reis por essa palestra maravilhosa em que ela nos contou sobre os clérigos da Inconfidência Mineira. Uma aula magna, por sinal, e agradecemos a presença de vocês. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais convida de antemão a todos assistirem às nossas palestras comemorativas ou não só essa do quinto ciclo sobre a Inconfidência Mineira, mas também como todas as palestras produzidas no Instituto Histórico. Também convidamos vocês a visitarem o nosso sítio na internet e descobrir a maravilha que é o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, uma casa de 112 anos e que está aí. Então, viva Diamantina, viva a professora Maria de Lourdes Reis e viva a Inconfidência Mineira. Parabéns, Minas Gerais, pelos seus 300 anos. Muito obrigado.